Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma reunião da Clínica Javaroni. Hoje a gente vai falar sobre a associação entre perda auditiva e aterosclerose. O estudo escolhido para a gente discutir é um estudo americano do JAMA de março de 2023. Ele fala sobre a associação entre a aterosclerose carotídea com a perda auditiva. Então vamos lá. A perda auditiva tende a aumentar com o envelhecimento. E com isso, o que acontece? O paciente vai ter uma redução da sensibilidade, ou seja, tem que ser um aumento do decibel, aumento da intensidade sonora para ele entender, e além disso, reduz a inteligibilidade. Não é só a alteração da captação do som que precisa ser mais alto, é o entendimento, é o processamento da informação. Associado a isso temos depressão, isolamento social, até mesmo associação com demência. Então, a gente precisa de estratégia para prevenir ou atrasar a perda auditiva para resolver esse problema, para reduzir a demência, reduzir a depressão, reduzir o isolamento social. Então, o que acontece? A gente sabe que a perda auditiva com a idade está relacionada à degeneração coclear e degeneração da estria vascular. Sabe-se muito bem uma associação com doença cardiovascular, com alterações coronarianas, infarto agudo do miocárdio, AVC e aumento do triglicérides. Mas poucos estudos avaliaram a relação entre perda auditiva e a aterosclerose carotídea. E esses estudos sugerem que existe essa relação e também perde-se mais a audição do lado direito. Dessa forma, esse estudo objetivou avaliar a associação entre a aterosclerose da carótida com a perda auditiva. Então foi feito um estudo transversal com análise temporal em 4 comunidades dos Estados Unidos. E eles totalizaram inicialmente uma população de 17 mil pessoas, com um segmento desde 1987 a 2017, com visitas periódicas de 3 em 3 anos. Foram então submetidos a audiometria e ultrassom de carótidas. Além disso, foi feita a análise da idade, do gênero, nível de escolaridade, IMC, o tabagismo, hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes, exposição ocupacional a ruído, além de avaliada a prevalência de AVC, insuficiência cardíaca e outras comorbidades. Na audiometria, dividiram-se em baixa frequência, média frequência e alta frequência. Baixa eles chamaram de 250 a 500, média de 1 e 2 kHz e 4 e 8 de alta frequência. E também dividiram entre perda auditiva direita e esquerda. Na avaliação ultrassonográfica foi feita a avaliação da espessura da íntima média da carótida, tanto na artéria carótida comum, no bulbo carotídeo, como na artéria carótida interna, nesses 3 pontos, também dividindo entre carótida direita e carótida esquerda. Como final, depois desse longo período de acompanhamento, tivemos uma redução do N de 17 mil para 3.500, com uma idade média de 59 anos, 59% mulheres, 77% brancos. E fazendo regressão linear, evidenciando todos aqueles fatores confundidores de idade, comorbidade, uso de medicação, os tratamentos, a comparação, a associação entre aterosclerose carotídea e perda auditiva, foi observado que com o aumento de 0,1 milímetro da camada média da carótida, observou-se uma perda de 0,59 decibéis, ou seja, cada aumento de 0,1 milímetro perdia-se 0,59 decibéis. Outra coisa que mostrou diferença estatística foi a exposição ao ruído. Quem era exposto tinha mais perda auditiva.
Agora, o sexo do feminino não teve relevância, a presença de placa aterosclerótica em si não mostrou-se relevante na perda auditiva por causa do intervalo de confiança, nível educacional, índice de massa corpórea, tabagismo, hipertensão, colesterol, HDL, LDL e diabetes não se mostraram associados à perda auditiva. Só que, diferentemente dos outros artigos que julgaram que a perda auditiva direita era mais associada com a aterosclerose, esse estudo mostrou que os dois ouvidos têm perda auditiva, só que principalmente no esquerdo. A perda é maior no lado esquerdo. Então, como resultado, a cada 0,1 milímetro de aumento da íntima média, associou-se a perda audiométrica em baixa frequência, 0,39 decibéis por 0,1 milímetro, e em frequência média, 0,56 decibéis por 1 milímetro. Já na alta frequência, como a gente vê aqui, devido ao grande intervalo de confiança, não teve perda da estatística como resultado, ficando apenas em baixa e média frequência essa associação. Bom, foram avaliados tons puros na audiometria e de uma forma geral a gente não pode falar que a audição se resume exclusivamente a tons puros, mas essa associação existe. Tons puros está associado a aumento da camada média em indivíduos jovens. A perda de tons puros com o aumento da espessura da íntima é equivalente à perda auditiva do indivíduo conforme ele envelhece. Ou seja, o paciente estando vivo, ele vai evoluir com uma perda auditiva. Normalmente a gente espera que aconteça isso, mas sabe-se que na verdade pode ser que essa perda ocorre por uma alteração vascular. E pelo largo intervalo de confiança não pode se concluir sobre a relação da placa carotídea e perda auditiva, mas sim a espessura. E apesar dos estudos terem mostrado em animais que o fluxo sanguíneo em orelha esquerda é maior, o estudo atual desse publicado em março de 23 mostra que a espessura da carótida está associado à perda auditiva em ambos os ouvidos e também principalmente do lado esquerdo. Aqui é a direita, perdão. Os estudos em animais mostravam que era a direita. Esse estudo mostrou que é a esquerda. Mas para resumir, bilateralmente. Então, a perda auditiva em baixa e média frequência pode estar relacionada ao acometimento da região médio-apical da cóclea, onde tem um estreitamento da estria vascular, estando então relacionado ao espessamento da carótida e alteração vascular. Quais são as limitações desse estudo? Esse estudo englobou um período de 87 a 2017, um estudo muito longo, uma média aproximada de acompanhamento de 22 anos dos pacientes. Ou seja, nesse período alguns pacientes faleceram, outros pacientes se recusaram a voltar para fazer análise, se recusaram a expor algum tipo de informação. Então teve muita perda de paciente. Outra coisa, a audiometria não foram feitas várias, são só as recentes. Então não se sabe se inicialmente eles já tinham todos alguma perda ou eventualmente um ou outro que pode trazer um fator confundidor. Como conclusão, podemos dizer que a aterosclerose carotídea em adulto jovem está associada à perda auditiva com o avançar de sua idade. Então, a prevenção e controle da aterosclerose na meia-idade pode afetar preventivamente a saúde auditiva com o avançar da idade. É isso por hoje, esperamos você na próxima.